O que tivemos na Ucrânia, o que temos na Ucrânia, é algo que você sabe. No período após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nunca experimentaram uma guerra de verdade. Você sabe, no Iraque e no Afeganistão, eles eram dominantes. Aqueles países nem sequer tinham forças armadas capazes de enfrentar os Estados Unidos. Esta é a primeira vez que estão lutando na Ucrânia. Não apenas os Estados Unidos, mas toda a OTAN. Todos os países da OTAN estão lutando contra a Rússia na Ucrânia. Acho que você mencionou como os americanos estavam envolvidos na Ucrânia, como os europeus estavam envolvidos. Você sabe, todos juntos foram de alguma forma derrotados pelo exército russo. E como você vê a forma como o exército russo foi avaliado antes de começar a guerra na Ucrânia? Quando conversávamos com especialistas militares no Ocidente, mesmo na mídia alternativa, todos descreviam o exército russo como uma força defensiva. A realidade de hoje é totalmente diferente. Eles vêm se transformando há mais de 4 anos. Estamos chegando ao 4º ano do conflito na Ucrânia. E isso mostra como o exército mudou e quanta experiência adquiriu ao longo da guerra. Como você avalia o exército russo hoje? O exército russo de hoje, em comparação com o que era antes do início do conflito, uma força defensiva naquela época, é agora, eu diria, o exército mais experiente do planeta com o passar do tempo. Bem, há várias coisas que precisam ser consideradas. Antes de tudo, no caso dos americanos, a Coreia. A Coreia foi a última guerra real que as Forças Armadas dos Estados Unidos lutaram e sofreram muitas baixas. Eu não consideraria o Vietnã, porque o Vietnã foi, antes de tudo, uma guerra de guerrilha, embora o Vietnã do Sul tenha caído diante de um ataque de armas combinadas do Vietnã do Norte. Ele não caiu para o Vietcong. O Vietcong praticamente deixou de existir depois da ofensiva do Tet, e os norte-vietnamitas os empurraram para aquela ofensiva para se livrar deles, porque não queriam competição política quando a guerra terminasse. Quanto à Rússia, bem, antes de tudo, a Rússia teve experiência de combate no Vietnã, na Chechênia I e na Chechênia II. A Chechênia II foi em 1999. Então, sim, certo, já se passaram 20 anos. Mas, para muitos comandantes e suboficiais superiores, eles já tinham visto combate de perto nessas áreas, então não eram inexperientes. E esse não era um combate como o que os Estados Unidos travaram no Afeganistão ou no Iraque. Era diferente. Sabe, a abordagem americana, o procedimento operacional padrão, é que se você começar a receber fogo de atiradores de elite, devolve o fogo na direção geral, porque é bem difícil saber exatamente de onde os tiros estão vindo. Você olha para o seu companheiro, vê para que lado o cérebro ou o sangue dele espirrou, deduz a direção de onde veio a bala e simplesmente dispara naquela área. Depois, faz contato, chama a artilharia ou a aviação e destrói o prédio de onde o fogo pode ter vindo. E azar de quem estiver morando lá. Esse é o problema deles, não o seu. Essa é a abordagem padrão. Quando o exército russo estava lutando muito mais de perto e com muito mais intensidade na Chechênia II, especialmente na Chechênia II, eles tentavam preservar os civis, embora a maioria dos civis já tivesse sido evacuada de Grozny naquele momento. Então, esse é um ponto. Pelo menos boa parte da liderança sênior tinha experiência prática em combates corpo a corpo e em batalhas intensas. Depois veio a Síria. E o primeiro indício que deveria ter chamado a atenção dos americanos e de todos esses chamados especialistas foi quando previram que o exército russo na Síria ficaria sem fôlego em 2 a 4 semanas, se desintegraria e não conseguiria completar sua missão. E ainda assim, 2 ou 3 anos depois, eles continuavam cumprindo sua missão todos os dias. Isso por si só já deveria ter acendido muitos alertas na cabeça das pessoas. Talvez estivéssemos subestimando as coisas. Mas não, ninguém se preocupou com isso. O que o exército russo estava fazendo, pelo menos de forma limitada, era rotacionar pessoas, rotacionar comandantes, pilotos de caça,
pilotos de caça-bombardeiro, pilotos de ataque ao solo e até algumas unidades de infantaria que estavam lá em pequeno número. Então esses caras ganharam experiência prática. Isso para começar. Agora, o exército russo em 2022 considerava o exército ucraniano como sendo construído pela OTAN. Era o maior exército da OTAN, mesmo sem fazer parte da aliança, criado e armado pela OTAN. E o exército russo que o enfrentou em 2022, enquanto se preparava para atacar o Donbass, exterminar a população e, segundo seus próprios documentos, planejava avançar sobre Volgogrado, Voronezh e para o sudeste em direção a Rostov-do-Don, tentando criar uma crise na Rússia e derrubar o governo ao invadir o país. Eles foram antecipados. Já havia unidades de reconhecimento e sabotagem ucraniana à Rússia que foram cercadas e eliminadas. Então, quando a Rússia atacou, a força contra a qual ela foi se enfrentar era 2 vezes maior do que a sua. Vamos começar por aí. Primeiro, houve muitas baixas do lado russo naquela época, porque eles estavam lutando contra um inimigo 2 vezes maior. Segundo, a Rússia ainda está lutando com um braço e uma perna amarrados. Ela ainda está sob limites relativamente rígidos sobre o que pode e o que não pode fazer. Você não viu bombardeios em massa. A Rússia poderia transformar Kiev em Gaza. A Rússia poderia transformar qualquer cidade ucraniana em Gaza ou em Mossul, se quisermos usar o exemplo americano de libertar uma cidade. Simplesmente eliminar metade da população, destruir todos os prédios e fincar sua bandeira dizendo que está libertada. A Rússia não está lutando desse jeito. E essa foi a mensagem de Putin, aliás, para os europeus. Não pensem que o que estamos fazendo aqui é o que vai acontecer com vocês. As luvas de veludo vão sair e as manoplas de aço por baixo é que vão ser as que vão golpear. Então apenas considerem isso. Mas eu não acho que os europeus realmente entendam isso. Bem, alguns entendem. Eu sei que algumas pessoas entendem. Acho que as pessoas na liderança da Europa entendem isso. Além disso, vou te contar um segredo aberto. Segredo apenas porque, como mencionei, nos primeiros 3 meses de operações de combate, como as negociações estavam em andamento, o exército russo não tinha permissão para atirar nos ucranianos até que fosse atacado por eles. Então você conversa com os caras e eles estão vendo os ucranianos se prepararem para um ataque. E não podemos fazer nada. Normalmente, quando você vê alguém se preparando para atacar, você chama a artilharia sobre eles. Você abre fogo. Você não espera até que ataquem. Mas neste caso, tivemos que sentar e esperar até que eles iniciassem o contato. E só então poderíamos começar a revidar. Isso foi durante os primeiros 3 meses deste conflito. Então, o exército russo estava lutando com os 2 braços amarrados para trás, uma perna presa também e um capuz sobre a cabeça desde o início. E ainda assim, eliminou a maior parte das forças ucranianas, o primeiro exército ucraniano. Agora já estamos na versão 4.0, talvez até 5.0. Dito isso, outro motivo pelo qual houve muitas baixas, bem, um nível mais alto de baixas, foi que muitos jovens comandantes queriam fazer um nome para si mesmos. Eles achavam que isso seria rápido, que acabaria logo. Então, sabe, é preciso mostrar coragem e glória para conquistar a glória. Eles estavam se arriscando, em parte por falta de experiência, por impulsividade e, bem, por vaidade. Estavam assumindo riscos que não deveriam assumir, e isso faz com que pessoas morram. Agora tudo está muito mais sóbrio. Não se trata de glória. Com o perdão da palavra, há merda suficiente para todo mundo. E isso não é algo que vai acabar tão cedo. Então, certo, vamos com calma. Seguimos firmes, sem heroísmos tolos e simplesmente eliminamos o inimigo. É isso que precisa ser feito. E é assim que está sendo feito agora. Além disso, o que a Europa não entende sobre o exército russo é sua capacidade de mobilização. A mobilização parcial. Foi uma mobilização muito parcial. Então, a reserva russa. Isso inclui qualquer pessoa que tenha tido algum tipo de treinamento militar.
Não estou falando de experiência de combate, mas de qualquer período de serviço militar. Ou seja, pessoas que passaram pelo treinamento obrigatório de 1 ano, ou serviram sob contrato ou por mais tempo, seja o que for, entre 18 e acho cerca de 50 ou 55 anos, isso dá cerca de 30 milhões de pessoas. Aproximadamente 2% desse total foi convocado desse grupo. E entre esses, em primeiro lugar, estavam pessoas que haviam acabado de sair de um contrato ou que já tinham estado em combate, na Síria, por exemplo, em lugares assim. Então eles já tinham experiência. Ainda estavam treinados, mas não precisavam de tanto treinamento. Os que estavam fora de contrato geralmente eram enviados para cobrir as lacunas em algumas das outras unidades. As pessoas que precisavam de mais treinamento eram enviadas para mais treinamento. Desde então, têm sido principalmente voluntários, cerca de 30 mil a 40 mil por mês. Alguns vêm por patriotismo, outros pelo dinheiro. Seja qual for o motivo, eles vêm. Ainda há também criminosos, sendo aceitos por uma lista curta de delitos. Inclusive homicídios, não vou mentir sobre isso. Mas é o tipo de homicídio como: entrei numa briga de bar e acertei um cara na cabeça com uma garrafa. Ou ele foi atingido enquanto estavam bêbados, caiu, bateu a cabeça e morreu. Isso é assassinato na Rússia. Assassinato em primeiro ou segundo grau. Então, pessoas com esse tipo de crime têm a chance de, você sabe, se redimir. Agora esses caras estão recebendo treinamento completo, porque o que a maioria das pessoas diz sobre isso é: bem, sobre o Prigozhin e tudo mais. E o Prigozhin estava recrutando das prisões até que foi proibido de fazer isso, porque o que ele estava fazendo era construir sua própria fama sobre os corpos desses caras. Ele não estava dando treinamento a eles na Wagner. Havia a Wagner profissional, e depois havia esses caras que ele tirava das prisões. Eles não estavam recebendo treinamento. Ele só estava usando eles como escudos humanos e depois gritava: não estou recebendo projéteis suficientes. Ele recebeu mais do que o suficiente. Tinha 120% do que precisava. E como alguém que já organizou comboios militares, comboios de veículos pesados, o fato de ele ter dito, sabe, levou 30 minutos, decidimos marchar primeiro sobre Rostov e depois sobre Moscou. Não é assim que funciona. As movimentações em Rostov, você viu como foram. Todo mundo sabia onde eles estavam. Isso foi ensaiado. Então foi um motim que ele já tinha planejado e ele só estava construindo isso às custas desses recrutas. Estou dizendo isso porque as pessoas ainda estão sendo recrutadas. Eles ainda estão recebendo a oportunidade. Condenados que chegam, em sua maioria ladrões, crimes de colarinho branco, coisas assim, e podem quitar sua dívida com a sociedade lutando. Mas eles recebem treinamento completo. Eu vi pessoalmente que eles receberam treinamento completo. Estive nessas bases onde eles estavam sendo treinados antes de realizar qualquer tipo de ataque. Eles são treinados por até 3 meses antes de ver qualquer combate. E normalmente, o que se faz é quando chegam os novatos, você os coloca em um setor tranquilo para que se acostumem. Porque, sabe, é uma mentalidade diferente, uma atmosfera diferente. Se ninguém esteve em um lugar onde a artilharia está trovejando e as balas estão passando por cima da sua cabeça, é melhor acostumá-los mais devagar do que simplesmente jogá-los em um moedor de carne. Então essa é uma das opções. Mas na maioria das vezes são voluntários. Curiosamente, muitos oficiais da minha idade ou mais velhos, que já haviam deixado as Forças Armadas, não foram readmitidos. Todos estão sendo informados. Sua hora ainda não chegou. O que basicamente significa que provavelmente haverá uma grande guerra, e então eles serão chamados de volta quando começarem a mobilizar em grande escala. Portanto, acho que os militares, pelo menos do lado militar, estão se preparando para uma grande guerra com a Europa. Eles veem o que está por vir. Eu não acho que toda a Europa iria, mas os europeus do norte parecem estar determinados à própria destruição.
Então quero dizer, se chegar a uma luta, o que você vai fazer? A partir daí, o exército russo ficou muito maior e muito melhor. Quero dizer, ganhou experiência. E eles fazem rodízio das unidades, então eles colocam um batalhão na linha de frente ou uma brigada na linha de frente por meio ano. Depois eles a retiram, dependendo do caso, talvez em um rodízio de nível de batalhão. Eles a retiram para descanso e reorganização, e então colocam o próximo batalhão e assim por diante. Assim, ninguém fica lá por muito tempo. Passe para o lado ucraniano, que, aliás, a Ucrânia abriu 300 mil casos de deserção. O gabinete do procurador ucraniano abriu 300 mil casos. Esses são os exércitos francês e britânico combinados. Só para comparação, 300 mil casos de deserção. E o problema para os ucranianos agora é que os veteranos estão desertando, porque esses caras perceberam que nunca vai haver uma rotação de volta. A única maneira de deixar o campo de batalha é como cadáver ou se forem feridos e talvez carregados para fora, com sorte. Fora isso, é pegar sua arma e cair fora. Essa é a única saída. Então eles estão enfrentando muitos problemas. E esses são os dois sistemas. Um perdeu sua capacidade de liderança, o outro está construindo sua capacidade de liderança constantemente. Então você vê o confronto. Está aí, está acontecendo agora. Desculpe se estou sendo excessivo. Sorry for overwhelming. Acho que o que você tem falado é muito importante, porque é como uma lufada de ar fresco, em comparação com todas as informações que normalmente recebemos sobre a guerra na Ucrânia. Mas quando você mencionou, sabe, ver um economista à frente do Ministério da Defesa da Rússia, lembro-me de quando Vladimir Putin decidiu colocá-lo nesse cargo e todo mundo dizia que esse cara seria um divisor de águas. Então, até agora, como você avalia o desempenho dele nesse papel? E como você vê a forma como ele está tentando lidar com o conflito na Ucrânia, especialmente em relação aos europeus? Porque a guerra é basicamente uma guerra econômica. Ela é travada nesse front. Se você administra isso, consegue lidar com o resto, a parte militar ficará nas mãos dos comandantes. Mas quando você controla o lado econômico do conflito, então tem tudo em suas mãos para controlar. Como você vê a posição dele? Estou falando sobre o Ministério da Defesa da Rússia, suas capacidades e seu desempenho até agora. Sabe, qualquer guerra que dure mais de um mês, talvez 2, se torna uma guerra de economias, porque você chega naquele ponto de reposição em que precisa substituir não apenas homens, mas muito equipamento. E alguns europeus não conseguem fazer isso, pelo menos não em seu estado atual, os europeus não russos. Nós possuímos um terço da Europa. É algo que me irrita. Tipo, os europeus. Sim, nós possuímos um terço da Europa. Continue. A AUSSF. Esse é o termo correto. Tudo de pior da União Soviética. Nada do melhor. Eles não aprenderam nada de bom. Apenas pegaram todas as partes ruins e as ampliaram. É algo impressionante de se ver. Belousov, antes de tudo, para entender, Belousov é o ministro da Defesa. Ele não formula estratégia militar. Ele não define política militar no que diz respeito ao que acontece no campo de batalha. Esse não é o trabalho dele. Gerasimov é o responsável pelas operações de combate do dia a dia e coisas do tipo. Ele é o chefe. Bem, o chefe, claro, acima de tudo, é Vladimir Vladimirovich. A propósito, Belousov, ao contrário de Shoigu, que também é civil, raramente veste um uniforme militar. Ele tem patente de general, mas é apenas honorária. Ele é estritamente um civil. Dito isso, o que muito pouca gente menciona é que Belousov é um homem muito religioso. Ele é muito ativo na igreja. Trabalha como ajudante de altar. E se você sabe algo sobre os cristãos ortodoxos, nós podemos ser muito rigorosos em muitas coisas, especialmente se você trabalha no altar. Ele precisa ser muito devoto nisso. E por que isso é importante? Pessoas religiosas tendem a ser muito menos corruptas. Religious people tend to be a lot less corrupt. That's just kind of how it goes.
É assim que as coisas são, de certo modo. Sabe, não quer dizer que se um casal se casar, o marido não possa ir embora, mas há uma probabilidade muito maior de isso acontecer se eles apenas estiverem morando juntos. Existe um certo nível de compromisso. Então você tem um homem religioso que é claramente sincero nisso, não faz por aparência, mas que sempre foi, historicamente, uma pessoa religiosa. Ele é muito menos propenso à corrupção, o que significa que é alguém direto e honesto. E foi aí que ele entrou, para corrigir a corrupção que existia em diferentes órgãos e colocar a política econômica para funcionar em apoio às Forças Armadas. E isso, aliás, porque 4 anos depois, como é que 2% do PIB mundial consegue enfrentar 40% do PIB mundial? Bem, com bastante facilidade. Primeiro, a Rússia nunca representou 2% do PIB mundial. A Rússia sempre foi muito maior. Como alguém que é diretor de cadeia de suprimentos em grandes empresas de serviços de petróleo e gás, posso dizer o que aconteceu no início, quando os americanos e os europeus ocidentais chegaram à Rússia depois do colapso da União Soviética. Eles rebaixaram o valor de todos os recursos e da indústria russa. Por que fizeram isso? A questão é que do lado russo, eles não conheciam o valor de mercado. Não faziam ideia. Então, ok, todos esses especialistas estavam dizendo a eles, bem, talvez seja isso que realmente valemos. Não havia uma descoberta real de preços. Esses caras simplesmente não faziam ideia. Estavam ouvindo seus veteranos americanos, porque você sabe, eles nos ensinam tudo o que sabemos, blá blá blá. E o que na verdade era mais como 6% ou 7% do PIB, foi reduzido para 2% do PIB. Isso para começar. E você faz isso porque é mais fácil comprar coisas. Se um cara acha que tem equipamentos no valor de $100, mas acredita que valem apenas 20, e você o convence de que não valem nem 20, valem 15, ei, você acabou de fazer um ótimo negócio nessa compra. É assim que o sistema funciona. Mas o problema é que eles também se convenceram disso. Estou falando do lado ocidental. Eles se convenceram de que a Rússia realmente é apenas isso. Em segundo lugar, se você olhar realisticamente para as economias, olhe para a economia americana. Eu vou incluir os serviços no PIB, mas vou tirar o setor financeiro. A parte oficial das finanças no PIB americano é de 21%. Extraoficialmente, é mais de 30%. Então, logo de cara, você pega o PIB americano e tira 1/3. Ele não produz nada. Na verdade, não fornece nenhum serviço. Ele produz dívida. O setor financeiro da Rússia não é tão grande em comparação. A Rússia tem um enorme setor de manufatura, e isso é outra coisa que foi ignorada. Só como exemplo, em 2025, a Rússia lançou 2 empresas diferentes que colocaram 2 aviões de médio alcance em produção, ambos usando 100% de peças russas. Um deles era o Superjet, que já havia sido produzido antes, mas muitos dos componentes eletrônicos e outros subconjuntos eram importados. Agora é 100% fabricado na Rússia. A Rússia também lançou um novo helicóptero civil, novamente 100% fabricado na Rússia. Absolutamente nada é importado. Tudo é extraído, cortado, construído, produzido e fundido localmente. E sabe, 100% bom. A Europa não consegue fazer isso. Na verdade, nem a Boeing conseguia fazer isso, e ainda não consegue hoje. O maior escritório de engenharia da Boeing, o principal até 2022, ficava em Moscou. Quem não acreditar pode procurar. Era em Moscou. Eles tinham mais de 700 engenheiros trabalhando lá. Não nos Estados Unidos, não no Reino Unido, mas em Moscou. Tudo isso agora está fechado. Nem a Airbus, nem a Boeing conseguem construir aviões totalmente funcionais usando apenas o que existe na União Europeia ou o que é produzido nos Estados Unidos. Elas precisam importar e muito. A Rússia é literalmente uma economia autossuficiente em quase tudo. Ela se sustenta muito bem. Aliás, ela também alimenta cerca de 1/3 do mundo, já que estamos falando disso. É o maior produtor depois da China. O maior produtor de fertilizantes, tanto químicos quanto não químicos, do mundo, 65 milhões de toneladas. Os chineses, acho, estão em torno de 72. E a Rússia está crescendo cerca de 5 a 10% ao ano.
é o maior exportador de fertilizantes. Ela abastecia a Europa com tudo. Esse é o problema quando dizem: ah, eles só nos deram petróleo e gás. Bem, não. Eles forneceram diesel, plásticos, madeira e produtos de madeira. A BMW, a Mercedes e outras empresas encomendavam peças de aço e alumínio para seus carros vindas da Rússia. Papel, produtos químicos básicos, compostos químicos mais avançados, gases especiais para a indústria eletrônica, placas de circuito. Quer dizer, se você olhar essa lista, sem nem falar dos itens alimentares. A Rússia era a principal produtora de commodities e bens semi-acabados para toda a economia da URSS. Eles faziam de tudo. Na verdade, estão prestes a cortar seus últimos laços, o que é meio engraçado, com urânio processado para o setor nuclear. A Rússia responde por cerca de 70% da capacidade mundial de processamento de urânio. Ok, então, para quem você vai recorrer? Você não tem capacidade suficiente em casa. Os americanos não têm essa capacidade. Vai recorrer à China? Essa é praticamente a única outra opção. Os franceses têm uma quantidade razoável, mas é basicamente para uso interno. Então eles cortaram tudo sem perceber que, primeiro, o resto do mundo disse não, cai fora, Europa, nós continuaremos negociando com a Rússia. Na verdade, a Rússia pode enfrentar vocês. Ah, isso significa que nós também podemos enfrentar vocês. Pelo menos, sabe, ficando ao lado da Rússia. E estamos todos de saco cheio de vocês. Então, de repente, o Sul Global pensou: ah, quer saber? Tudo bem, vocês podem ficar no seu jardim. Nós ficamos na selva. Somos livres, não pequenos animais em um zoológico chamado Europa. E segundo, a Rússia é uma economia autossuficiente, se realmente quiser ser. Por que a Rússia vendia petróleo e gás para a Europa? Para obter euros e comprar outras coisas dos europeus. Se você não consegue euros e não pode comprar nada com euros, não precisa desses euros. Então, na verdade, não precisa vender nada para a Europa. E quando você não pode mais comprar coisas prontas para desenvolver lá e começa a investir em sua própria P&D, uma vez que esses investimentos são feitos, você não precisa mais de nada. Só para dar um exemplo rápido, isso não tem nada a ver com o setor militar, mas mostra como as economias funcionam. Um amigo meu era diretor de TI em uma das maiores fábricas de papel da Rússia. Eles enviavam enormes rolos de papel semi-processado para a Alemanha. Sabe, aqueles rolos enormes de cerca de 4 metros de largura. Então os alemães processavam esse papel, faziam papel para impressoras, papelão e tudo mais, e exportavam de volta para a Rússia. Parte ia para a Rússia, parte para outros países. Bem, os alemães cortaram tudo, aliás, o que significa que também se cortaram do fornecimento de papel. Os jornais alemães pararam de imprimir porque não tinham papel. Os alemães chegaram até a ter uma certa escassez de papel higiênico. Então, o que a Rússia fez? A empresa dele passou 2 anos construindo 4 fábricas de produção de papelão. Agora, eles produzem 80% do papelão da Rússia nessas 4 plantas. E os outros 20% vêm de algumas outras empresas, os concorrentes. Os alemães vão voltar a esse mercado algum dia? Nunca. Acabou. O mercado está fechado para sempre para os alemães. E agora muitos desses europeus estão sob a ilusão de que quando tudo isso terminar, eles simplesmente voltarão como se nada tivesse acontecido. Bem, primeiro, todos os seus nichos estão fechados, seja pela manufatura interna russa, seja pela China, Irã, Brasil ou qualquer outro que esteja ocupando o lugar deles. Vocês não vão voltar. Segundo, a maioria dos russos está irritada com os europeus. Eles não vão deixá-los voltar. Eles não os querem de volta. Muita gente viu muito ódio direcionado a eles ao longo desses anos. Então, quando se lida com esse tipo de economia, e estamos em uma guerra de 4 anos, bem, a Europa não consegue fabricar. Ela não tem os recursos brutos, não tem a energia bruta. A Rússia tem. E por trás da Rússia está a China. A China é a retaguarda profunda da Rússia. A Rússia é a retaguarda profunda da China. O Irã é a linha de frente profunda de ambos, o que de fato protege seus quintais.
Então esse é mais um país que eles não podem permitir que caia, porque se o Irã cair, isso abre todas as suas fronteiras internas para a penetração dos Estados Unidos e da OTAN. Basicamente, isso representa uma crise existencial tanto para a Rússia quanto para a China, se algo acontecer com o Irã. Você começa a ver a Índia entrando em desordem, porque os indianos de repente percebem que deveriam ser a próxima leva de carne para os americanos mandarem lutar contra os chineses ou algo assim. Isso não soa bem. E de repente você tem o continente eurasiático, tirando aquela pequena península no oeste que chamam de Europa, que realmente não dá para derrotar, porque você está lidando com quase metade da população humana e, realisticamente falando, com a maior parte da indústria mundial. E aí o que você faz? It's exatamente aí que vamos agora. And that's where we're at right now.